E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Otávio, mais uma vez, para um novo vídeo de cultura coreana do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Hangul, o alfabeto sul-coreano. Acho que vocês devem estudar Hangul, devem saber um pouco como ele funciona, mas vocês sabem o porquê ele foi criado? Qual era o objetivo de fato desse alfabeto? Quem criou o Hangul? Vamos ver um pouquinho no vídeo de hoje. Primeiro a gente tem que entender que um dos períodos da história coreana foi a dinastia Joseon, que foi mais ou menos entre 1392 e 1897. E por que a gente tem que falar sobre a dinastia Joseon? Foi o principal momento de expansão cultural na história da Coreia. E um dos grandes nomes dessa expansão cultural é Sejong, o rei Sejong. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse nome, não é mesmo? Ele é um nome bem famoso dentro da cultura coreana, muitas vezes citados em dramas, músicas, filmes e etc. O rei Sejong, ele era conhecido pela sua extrema inteligência e sua afinidade grande por exemplo, artes, letras e até mesmo estratégia militar, sabiam? É por esse motivo que os dois irmãos mais velhos de Sejong sabotaram a sua própria linha de sucessão para que Sejong pudesse assumir o trono. E por que esse rei é uma figurinha tão carimbada na história coreana? Basicamente porque ele adotou uma série de medidas que perduram até hoje no território coreano. Por exemplo, algumas regras de etiqueta surgiram durante o seu reinado, que são importantes até hoje. A gente tem fortalecimento da arte, a gente tem o fortalecimento da música tradicional coreana e, principalmente, a gente tem a criação do Hangul. Tem uma citação do rei Sejong que ela é icônica. E eu acredito que ela explica muito sobre o porquê é tão importante o reinado de Sejong para a história sul-coreana. E não só isso, eu acredito que essa citação, ela mostra tudo aquilo que Sejong acreditava e o que ele queria propor dentro da sociedade coreana. A população comum é a base de qualquer sociedade. Somente quando essa base é forte, o país pode ser estável e próspero. Com essa frase dele, eu acho que a gente consegue já entender muita coisa, né? Porque basicamente Sejong, o que ele queria era fortalecer o ideal de soberania dentro do seu próprio território. Ele queria que a sociedade coreana se sentisse pertencente a uma cultura. Ele queria que a sociedade coreana pudesse se comunicar, pudesse estar presente de forma ativa no processo histórico do seu próprio país. Então é aí que a gente consegue entender o porquê o Hangul foi criado. É uma língua simples se a gente parar pra pensar. Calma, eu sei que todo mundo tem dificuldades para aprender o Hangul. Mas se a gente for olhar a base estrutural dessa língua, ela não é de fato tão complexa. Porque esse era o objetivo de Sejong, criar algo que fosse simples e fácil de ser compreendido por todos. E é claro que o rei enfrentou uma oposição nesse processo. Nesse momento da dinastia Joseon, a gente tinha uma aristocracia muito forte. Um grupo pequeno de pessoas que tinham um poder muito grande, queriam manter esse poder. Essa aristocracia viu na criação do Hangul uma ameaça à sua própria soberania. Então Sejong, na sua história, enfrentou uma série de dificuldades e uma série de oposições à criação do Hangul. Mas o fato é que o seu desejo de criar um sentimento de nação foi mais forte. E ele acabou conseguindo, sim, criar o Hangul. O que a gente precisa ter em mente até aqui? A gente tinha Sejong, que era um grande conhecedor, principalmente de letras, e claro, outras ciências. O que ele fez então foi criar 28 letras, sendo as vogais representantes dos elementos naturais e as consoantes, de forma que cada consoante representasse um som emitido pela nossa boca. Através dessa forma simples e didática de explicar as coisas, Sejong criou o Hangul. A história de Sejong é tão importante que eu não sei se vocês sabem, mas o Hangul, quanto alfabeto, é considerado patrimônio histórico e cultural da Unesco. 기억난다. 기억? 만나튼 가면 봐봐. 죽이나 먹자. 미음. 하자. 이게 뭐예요, 이게? 다 말이죠. 말? 이 한 사람의 10발자국보다 14놈의 한 발자국이 더 낫지 않겠어? 나라가 사라진 지가 언젠데? 제가 말하지 않았습니까? 빠른 시간 안에 사투리를 모을 방법을 찾았습니다. 우리는 반드시
우리말 사전을 완성할 것입니다. Para vocês terem uma ideia da importância que o Hangul tem na sociedade coreana, existe um dia dedicado a ele, o Hangul-lar, ou o Dia do Hangul. Esse é um momento carregado de simbolismos. Muito mais do que simplesmente uma data, é um momento de poder enaltecer essa história de respeito, cuidado, paixão com o próprio povo sul-coreano. Olhem que curioso, o Hangul é uma língua tão flexível e ela se transmuta de tantas formas diferentes, ela se dobra, se transforma, muda o tempo todo, que é basicamente uma linha de expressão artística também, vocês sabiam? Dessa forma, a gente tem uma série de criações artísticas que vão desde instalações para pinturas ou até mesmo esculturas que utilizam o Hangul como a base da sua criação. Não é muito difícil a gente compreender que se o Hangul foi criado com a proposta de representar a aceitação, a abrangência, a igualdade, a arte também vai manifestar dessa forma. O mais engraçado, quando a gente pensa em cultura, a gente tem a tendência de colocar tudo em caixinhas. A gente tem a caixinha dos esportes, a gente tem a caixinha do cinema, a gente tem a caixinha da culinária, mas o que é importante é a gente conseguir ter uma visão de que tudo isso está em conjunto, tudo isso está sempre misturado. Um sempre entra na caixinha do outro. Então a gente consegue ver o Hangul como forma de expressão artística aparecendo no cinema, aparecendo na culinária. A gente sempre vai ter todos esses elementos culturais se mesclando e brincando um com o outro. E um grande exemplo para quem gosta de arte e quer ver mais sobre essa expressão artística do Hangul é o Museu Nacional do Hangul, um dos maiores museus de língua do mundo, vocês sabiam? O Museu Nacional do Hangul, ele é estudado por inúmeros profissionais de letras, inúmeros pesquisadores que até hoje tentam entender o que faz o Hangul um alfabeto tão único, tão acessível. O Hangul, que foi criado pelo rei Sejong em 1443, é o alfabeto coreano baseado na fonética que percorre o mundo por sua simplicidade e racionalidade. Os 24 caracteres do Hangul carregam 11.172 combinações possíveis. Artistas e designers usam hoje as letras do Hangul em suas obras de criação. Quando colocado além de sua estrutura base, o Hangul pode gerar um número ilimitado de criações estéticas. Disse Yoongi, type designer e professor. Eu acredito que essa citação, embora ela possa parecer um pouco complexa, ela explica tudo isso que a gente está conversando até agora. Sobre como o Hangul, nas suas inúmeras combinações, consegue ser tão instigante e curioso. É muito legal a gente pensar que 24 letras podem criar uma infinidade de palavras, e não somente isso, uma infinidade de sensações e formas de expressão. O vídeo era sobre isso, e eu espero, de verdade, que a partir de agora, vocês consigam olhar para o alfabeto coreano de uma outra forma, com outro olhar, muito além de regras e estruturas, mas aquilo que ele representa. Se vocês sabem escrever alguma coisa em coreano, vamos começar aqui agora. Comentem aí o que vocês acham, o que vocês sabem dizer. Não esqueçam de curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal.